Eu vou fazer explicação hoje sobre modelos tarifários, que são sistemas de tarifação voltados para uma conta de luz, certo? Eu devo fazer algumas explicações acerca de tipos de modelos tarifários que nós encontramos, a diferença que se dá é muito importante, pessoal. Assim, para nós, eu digo para o meu lado, né, que atuo nessa área industrial e trabalhei durante alguns anos na parte de consultoria relacionada a essa parte de conta de luz. Nós temos um trabalho em que conseguimos reduzir o valor da sua conta de luz, isso logicamente em meios legais, né? Nada de gato, tudo bonitinho, através de um trabalho em que a gente ataca principalmente os motores, indústrias, fábricas que têm muitos motores, às vezes são motores antigos, e os motores antigos têm rendimento muito baixo e, consequentemente, a conta de luz é maior, né? Questão das lâmpadas, na aula passada eu mostrei para vocês e coloquei até um exemplo real em uma sala de aula com 35, uma escola com 35 salas de aula, em que eu tenho uma quantidade X de luminárias com lâmpadas fluorescentes, tubulares, e eu fiz essa substituição por lâmpadas LED, né, tubulares também, só que com a potência menor. E a potência ela está atrelada diretamente à conta de luz. Nós vimos que para calcular energia, eu tenho que ter a potência, tem que ter o tempo. Então, quanto mais potente, mais energia vai consumir. Quanto maior for o tempo de exposição desse dispositivo, mais energia vai consumir. Então, são informações precisas acerca disso. E nós fizemos o exemplo e vimos como nós podemos reduzir a conta de luz e ter um tempo de retorno desse dinheiro que eu resolvi investir. No caso da sala de aula, eu já fiz vários trabalhos em escolas que a gente tirava todas as lâmpadas, que antes eram lâmpadas fluorescentes, ou então aquela fluorescente compacta, e colocamos todas as lâmpadas LED. E com um determinado tempo nós conseguimos o dinheiro de volta. Então, assim, vale a pena a gente fazer esse trabalho, certo? Essa nossa segunda parte vai ser para mostrar para vocês os modelos tarifários que eu tenho. Isso logicamente eu vou falar do grupo B, que é o grupo residencial, né? O nosso grupo, né, residencial. Só que eu quero apontar também para o sistema do grupo A, que é um grupo voltado para fábrica, indústrias, locais em que a potência instalada é muito maior do que a potência instalada utilizada em nossa residência. Tá bom? Vou fazer algumas observações, aí no momento que vocês quiserem tirar dúvida, eu não vou querer que vocês copiem, mas eu vou pedir para que vocês calculem juntamente comigo para saber se vocês estão ambientados, né, com a calculadora de vocês. Tá bom? Então, nosso tema de hoje vai ser sistemas de tarifação. Simplificadamente, a tarifa de energia é o preço cobrado por unidade de energia, certo? Então, por exemplo, quando você tem a sua conta de luz, vamos voltar para o nosso lado. A nossa conta de luz inclui vários custos embutidos, né? Questão de encargos e de tributos. A tarifa é o valor cobrado por 1 kWh, ou seja, quanto eu vou pagar por cada kWh. O relógio que você tem na sua casa, chamam de relógio, mas na verdade o nome é medidor de luz. Esse medidor ele vai realizar a medição e se for daquele antigo, cada vez que esse disco der uma volta, é 1 kWh. Se for do eletrônico, cada vez que o valor ali mudar, né? Aqueles outros que são já diferentes, um pouco mais modernos, funciona da mesma forma. Só muda por questão de mecanismo, mas é o mesmo princípio. Cada quilowatt-hora, cada vez que aquele número rodar, você vai pagar um valor X na conta de energia. Esse W é referente a watts, que é potência. Esse H é referente a horas. Então, eu tenho watt-hora. A Enel, assim como toda concessionária de energia elétrica, trabalha com kilowatt-hora. Bom? Em essência, é de se esperar que o preço da energia elétrica seja formado pelos custos incorridos desde a parte da geração, que é onde nasceu, de certa forma, a eletricidade, até a disponibilização aos consumidores da tomada elétrica. Isso nós já estamos falando já no ponto
né, final, que é a partir do consumidor. É necessário compreender também, já que energia é um bem essencial, que não se pague somente pelo consumo. Para quem não sabe, nós pagamos também pela disponibilidade, tá bom? Essa disponibilidade, que são dadas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, muitos pensam que, eu vou dar um exemplo, eu vou viajar, eu vou passar 2 meses fora de casa. Aí você, logicamente, você desligou tudo, né? Geladeira, televisor, ou então você não tem nada, pronto. A casa não tem nada. Eu fiz uma mudança, então a casa se encontra fechada. Vou passar 2 meses fora. Aí, de repente, você encontra a conta de luz com um valor, tá? Com um valorzinho lá, um valorzinho simbólico que você vai pagar na sua conta de luz. Aí você diz assim, não, tem alguma coisa errada. Porque eu não tenho nada, eu não consumi nada, como é que pode? Mas, na verdade, pessoal, essa disponibilidade, tá? Nós pagamos nós chamamos de taxa de disponibilidade. Essa taxa de disponibilidade é um valor que vai ser, logicamente, de acordo com o tipo de fornecimento que é dado. Por exemplo, minha casa, a alimentação é monofásica. É fase neutra, né? É o que nós utilizamos. Não, mas o meu é bifásico, que eu tenho 2 fases e um neutro. Tem um quadro lá de distribuição, ou eu tenho um trifásico. Independente de ser monofásico, de ser bifásico ou de ser trifásico, nós pagamos uma taxa de disponibilidade. Essa taxa de disponibilidade, ela está numa resolução, tá? Não foi nada inventado, resolução 414 de 2010, e ela atrela um valor que você vai pagar, por exemplo, meu circuito é monofásico. Se o seu circuito for monofásico, você vai pagar um valor equivalente a 30 kWh. Se você tem um sistema de fornecimento bifásico, você vai pagar um valor equivalente a 50 kWh. E no caso, o sistema trifásico, 100 kWh. Se você fizer a conta, deixa eu pegar aqui a calculadora, só para fazer. Vou citar como exemplo aqui, ó. O nosso, que é o monofásico, digamos, né, que é 70 centavos o valor da tarifa. Só um exemplo, né? Então, você vai pagar R$21. R$21 é equivalente à taxa de disponibilidade. Se for 70 centavos, só estou dando um exemplo aqui, tá? Que são 30 kWh consumidos. Bom, então, assim, você pensa assim, será que é vantagem, então, eu pedir o desligamento? Eu acho que eu vou pedir o desligamento. Aí você tem que ver se compensa ou não. Porque se você passar só um mês fora de casa, um mês, 2, sei lá, se for realmente muito pouco tempo, talvez até não compense. Porque você vai pedir o desligamento. Tranquilo, ele vai desligar. Só que quando você resolver ligar novamente, ou seja, você vai entrar em contato com a concessionária, entre em contato com a Enel e pede a religação. Quando você pedir a religação, você vai ter que pagar para religar. Então você vai ter que ver se tem futuro ou se não tem futuro fazer ligação. Não, mas a religação é R$ 8,20. Pelo menos o valor era esse, né? R$ 8,20 a religação normal. Caso você queira uma religação de emergência, você vai ter que pagar um pouquinho a mais, em torno de uns R$40. Qual a diferença? Uma religação normal em até um dia. Ou seja, em até 24 horas o técnico vai até esse estabelecimento e realizar a ligação. Já no caso, não tem que ser de urgência. Então, você vai pagar um pouco a mais, mas em até 4 horas você tem o seu sistema ligado novamente. Isso, logicamente, vai mudar muito, né? Vai variar muito de situação. Se você já tem as suas coisas ligadas, digamos que a Enel resolveu cortar a sua energia por falta de pagamento. Aí você foi e pagou, né? Você fez o pagamento. Aí você ligou para a Enel. Logicamente, como você tem alimentos, né, na geladeira, você precisa da energia de uma forma mais rápida, em caráter de urgência, você pode pedir de urgência. Mas você já vai saber que vai pagar um valor um pouco a mais do que se eu pedisse em uma ligação normal. Certo? Então vamos lá. Assim espera-se que o
preço da energia seja suficiente para arcar com os custos de operação e expansão de todos os elementos elétricos que compõem o sistema, desde a geração até o ramal de ligação dos consumidores. Aí vem aquela história. Mas professor, não está correto eles cobrarem esse custo de disponibilidade? Bom, é aquela velha história, né? Você não está utilizando a energia elétrica. Mas o que eles alegam? Não, você não está utilizando, mas no momento que você quiser, a sua atenção está lá no ponto, na tomada pronto para você. Então, assim, esse valor que eles recebem de custo de disponibilidade, pelo menos é para ser a parte de manutenção na rede, para deixar a rede no ponto, bonitinho, os 220 volts mais ou menos lá disponível para sua tomada. Né? Então, assim, você não está utilizando, mas no momento, a hora que você quiser, a hora que você entrar, você liga lá qualquer coisa na tomada, você liga a lâmpada, ela já está disponível a luz para você. Então, de certa forma, a defesa é essa. Como não poderia deixar de ser, além destes custos, que são diretamente relacionados aos componentes, existem os encargos e os impostos. Então, nós pagamos tributos, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal. Né? Nós temos o velho ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, né? Nós temos a iluminação pública já é um tributo já para o meio municipal. Aí nós temos o PIS, o COFINS, que também são outros tributos voltados para o meio federal. Então, a gente não deixa de pagar. A tarifa em si já não é cara, não. O que sai, de certa forma, mais caro é esses tributos, esses impostos que nós pagamos. Sem falar no sistema de bandeiras tarifárias, que eu não vou falar aqui hoje, eu devo falar na próxima aula. O sistema de bandeiras tarifárias também é um outro valor que vai ser incluído na conta de luz, certo? Para que se tenha uma ideia adequada da distribuição, eu vou apresentar um gráfico que indica a composição tarifária média do Brasil. Isso nós estamos falando de 2017, tá? 2020 agora ainda está tendo umas modificações. Então, o último dado que eu peguei foi de 2017. Então, veja mais ou menos quanto é que nós pagamos de tributos. Pelo menos em 2017 era em torno de 32,15%. Da parte da geração, da parte da transmissão e distribuição. Então, esses valores são inclusos. Tá? Então, tudo isso é jogado no pacote e somado, no fim das contas, para você poder pagar. Certo? Caso você queira ter uma redução na sua conta de luz, um dos pontos que você pode fazer, um dos procedimentos, seria aderir à conta de luz no sistema de baixa renda. Para esse sistema de baixa renda, você vai ter que ir até a agência da Enel, no caso, um exemplo, a sua esposa, a sua filha, a sua irmã, né, sei lá, cunhado, alguém que recebe o Bolsa Família, que tem o número do NIS, né? Então, pode ir até a agência da Enel, pedir para trocar. Então, a pessoa no qual tem esse Bolsa Família vai ser o titular da conta de luz e o preço vai ser reduzido, tá? Não vou esticar muito com relação a essa parte da tarifa social baixa renda, e depois eu devo falar sobre isso. Mas é para a gente entender que é uma das formas que eu tenho para reduzir a minha conta de luz. A atual estrutura tarifária tem sua composição total de 42,17% só de encargos e tributos. Para você ver como o valorzinho que a gente paga é um pouco salgado, né? É fato que o mesmo, com um montante de 17,92% no setor de distribuição, proporciona apenas 4% de remuneração. Então, são apenas dados, tá bom? Mesmo assim, o setor de distribuição investe por ano cerca de 11 bilhões de reais em ampliação de redes. E diga-se de passagem, né? Não estou aqui fazendo propaganda nenhuma, marketing algum com relação a isso, mas assim, em relação antigamente, eu não tenho mais aquelas quedas de energia que tinha antigamente. Antigamente era coisa praticamente normal, mais engraçado que seja, né? Antigamente, toda semana, pelo menos se os mais antigos aí recordam, mas eu me lembro que quando eu era mais novo, vez ou outra ficava faltando energia.
Já hoje não, como a concessionária ela é particular, né? Hoje é uma empresa, né, que detém dos investimentos, né, como é que a gente chama, das ações desse mercado. Então eles fazem o possível para tentar para evitar ao máximo que haja alguma queda de energia, mesmo porque vai ser muito ruim para a concessionária. Então eles de uns anos para cá eles reestruturaram em algumas partes das redes, trocaram equipamentos antigos, né, em subestações, trocaram por equipamentos mais novos, né? Fizeram manutenção assim mais regrada. Não estou dizendo que antigamente não era feito, mas hoje estão sendo feitos assim, né, com mais veemência. E isso refletiu num ponto positivo para a gente, porque é mais difícil a gente encontrar. Não sei se com vocês acontece a mesma coisa, mas pelo menos aqui na rua de casa é uma coisa muito difícil acontecer uma queda de energia, tá? Isso não estou falando só da concessionária Enel, mas estou falando da Chesf, né? Que é a companhia que entrega uma atenção para a concessionária da Enel para entregar para a gente. Então eles procuram investir. Uma das últimas subestações que a Chesf fez, pelo menos foi uma das últimas que eu trabalhei, que foi a Chesf lá do Aquiraz, que ela é toda digital. Então, assim, acreditamos que esses valores, né, que nós pagamos na conta de luz vai servir para a manutenção da rede, para deixar a rede toda bonitinha e evitar que ocorra qualquer problema relacionado a isso, tá bom? Gente, vamos falar um pouquinho sobre a atenção de fornecimento, né? Existem dois critérios de sistema de fornecimento, ou seja, existem dois grupos com relação à atenção de fornecimento. O nosso, já vou adiantar, o nosso é o grupo B, que é de baixa tensão, tá? Mas existe também o grupo A. Então vamos lá entender. A tensão de fornecimento de energia é regulamentada pela resolução 414 da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e deve obedecer aos seguintes limites. Aí quais são? O grupo A, ele é um grupo composto de unidades consumidoras com a tensão de fornecimento, certo? A tensão em que é fornecida, sendo igual ou maior do que 2,3 kV, ou transformando isso para volts, né, fica 2.300 volts, ou atendidas a partir de sistemas subterrâneos de distribuição. Eu acho que até já comentei com vocês, a parte subterrânea, pelo menos em Fortaleza aqui, nós temos pontos específicos. São pequenas partes, não é uma coisa... você não vê, o que você vê com frequência é poste na rua. Então, a nossa rede ela é basicamente 100% aérea. Pontos específicos, por exemplo, Monsenhor Tabosa, ali perto da Dragão do Mar, logo naquele começo, daquele calçadão ali da Monsenhor Tabosa, aquela parte ali é subterrânea. Então, assim, são pontos, tá? São pontos específicos, não é uma coisa comum. Seria muito bom, logicamente, se todo o meu sistema fosse subterrâneo. Só que, infelizmente, nós ainda não temos know-how para trabalhar com isso. O que é complicado trabalhar com linha subterrânea. Quer dizer que você vai colocar todo esse cabeamento por debaixo da terra, né? por debaixo do chão. Então, tem que ter estrutura para trabalhar com isso. Então, vamos contar como basicamente 100% de linha aérea. Bom, sistema subterrâneo, caracterizado pela tarifa binômia. Aí vamos lá, o que é tarifa binômia? A pessoa que trabalha com o grupo A, uma fábrica ou indústria, paga, além do consumo, paga também pela demanda. Então, tarifa binômia é quando você paga, além do consumo, você paga a demanda também. Esse grupo A, ele é dividido entre subgrupos. Quais são? Os subgrupos, sendo A1, A2, A3, A3A, A4 e AS. O que vai diferenciar um do outro vai ser a tensão de fornecimento. O subgrupo A1, que é referente ao grupo A, eu tenho uma tensão de fornecimento igual ou maior do que 230 kV. Tá? Eu trabalhei em uma termoelétrica situada lá no Maranhão, que trabalha com uma tensão de 230 kV. Então, lá é subgrupo A1. Aí nós temos subgrupo A2, tensão de fornecimento de 88 a 138 kV. Subgrupo A3, tensão de fornecimento de 69. Quais são os exemplos que eu posso dar para 69 kV? É até mais fácil. Fábrica Fortaleza, Aço Cearense,
Metalic, que fica no Maracanaú, Centro de Eventos, que inclusive até eu trabalhei lá na construção. Esses locais, Cimento Poti, então são locais onde recebe a tensão de 69 kV. Então eles, logicamente, vão ter uma subestação toda estruturada que vai receber esse valor de tensão. Aí nós temos o subgrupo A3A, com a tensão de 30 a 44, subgrupo A4, tensão de fornecimento de 2,3 a 25 kV. Ou seja, locais onde eu tenho aquele transformador, que é aquele que vocês encontram na rua com maior frequência. Aquele tipo de transformador, nós recebemos uma tensão de 13,8 kV. Então, geralmente, essa parte do subgrupo A4, que é o dado mais para o meio comercial, está entre esse valor de 2,3 a 25 kV. E, por fim, o subgrupo AS, que é uma tensão de fornecimento menor do que 2.300 volts, ou seja, 2,3 kV, a partir do sistema subterrâneo de distribuição. Que no nosso caso aqui, no estado do Ceará, eu acredito que nós não trabalhamos com esse valor, com esse tipo de subgrupo. Acredito eu, mas possa ser até que trabalhe eu não saiba, né? Grupo B. Grupo B é um grupamento composto de unidades consumidoras que já tem uma tensão menor do que 2,3 kV, caracterizado pela tarifa monômia. E o que é tarifa monômia? Tarifa monômia é a tarifa que se cobra somente pelo consumo. Nosso caso, a conta de luz que nós pagamos é simplesmente devido ao consumo, é quanto você consumiu. Quando é voltado para a indústria, se cobra não somente pelo consumo, mas também pela demanda. Demanda geralmente contratada. Bom? Da mesma forma que o grupo A tem os seus subgrupos, para o grupo B eu também tenho meus subgrupos. O subgrupo B1, que é o nosso, é o residencial. Vocês, na conta de luz, quando vocês recebem, né? Hoje mudou, mas antigamente o leiturista ia até a sua casa, ia fazer a leitura, levava esse valor para a concessionária, de lá era confeccionado o papel, a fatura, e essa fatura chegava até a sua residência. Hoje não, hoje se tornou mais rápido. O técnico vai até a sua casa, verifica, né? A maioria dos medidores agora são fora de casa. O cara verifica a leitura anterior, leitura atual, destaca rapidamente o papel, né? Aquela maquinazinha, parece uma Maquilec. Destaca, coloca lá na caixinha do correio ou lhe entrega pessoalmente. Então, assim, é muito rápido hoje. Antigamente não, levava uns dias, né? Até que esse papel chegava na caixinha do correio, certo? Nós temos o subgrupo B2, voltado para a linha rural, demais classes e B4, iluminação pública. A tarifação, em 2018, era dividida entre o sistema residencial baixa renda, tá? Entre o baixa renda para residência normal e os subgrupos, o B2, né? B2 rural, serviço público de irrigação, água, luz, saneamento. Então, são outros tipos de modelos, tá? Outros tipos de subgrupos que são utilizados. Esse verde, amarela e vermelha são a base do sistema de bandeiras tarifárias, tá bom? Eu não vou explicar sobre isso agora, conforme eu falei, vou deixar para a próxima aula. Na próxima aula eu vou fazer a explicação acerca desses critérios aqui, do sistema de bandeiras tarifárias, tá? Só convém dizer que o sistema de baixa renda tem um desconto, né? Então veja que, por exemplo, a tarifa aqui verde está 0,71504 centavos. Já no sistema de baixa renda, de 0 a 30 kWh, eu tenho 0,24 centavos, 0,24,058, que é um valor reduzido, ou seja, tem um desconto em cima disso. Como é que funciona o critério de cobrança do grupo B? Bom, como o grupo B possui os consumidores residenciais, além de ser condicionamento ser mais simples, ele vai ser o primeiro a ser avaliado agora. Então, como é mais simples, rapidinho a gente desenrola isso aqui. A concessionária, que no caso é a antiga Coelce, hoje a Enel, efetua a tarifação da seguinte forma. Então, como é cobrada a fatura? É feita a leitura atual, é realizado, né, a diferença com a leitura anterior,
Qual foi a última leitura que o camarada fez? Foi a leitura tal. Qual foi a leitura que ele fez agora? Essa leitura, que obviamente é maior. Fez a diferença. Depois, ele fez o cálculo multiplicando pelo fator de ajuste. Esse fator de ajuste eu vou somar com o chamado consumo incluso. Esses valores são multiplicados pela tarifa, que é o valor cobrado por 1 kWh. Bom, fatura vai ser a leitura atual, dada em kWh, menos a leitura anterior, dada em kWh, vezes o fator de ajuste, que são valores fixos, tá bom? Consumo incluso, kWh, e a tarifa, que é o valor cobrado por 1 kWh. Como exemplo, nós vamos jogar aqui um pedacinho aqui de uma conta de luz. Então, sejam os dados obtidos de uma conta residencial, determine o valor final da fatura. Aqui é muito simples, pessoal. Eu vou utilizar essa fórmula. Então, eu tenho aqui, olha, a leitura atual, eu tenho a leitura anterior, tá? Eu tenho o fator de ajuste, tá bom? Que é o conste, né? Que a gente chama de conste, que é um valor constante. Eu tenho aqui o consumo, consumo incluso e a tarifa, tá? Simplesmente, o que você vai fazer? Você vai pegar esse valor de 43.827 kWh, subtrair com 43.576, multiplicar por esse valor que geralmente é fixo, tá bom? E somar com o consumo incluso, que no caso aqui não deu nada. Bom, multiplicado pela tarifa, que é de 0,71504 centavos, quanto é que vai dar o valor dessa tarifa? Por gentileza, eu peço que vocês façam esse cálculo aqui e me digam quanto vai o valor dessa fatura, por gentileza. 2 minutinhos só para vocês fazerem esse cálculo. Você vai subtrair esse valor, logicamente multiplicado por 1 vai ser a mesma coisa, e multiplicar pelo valor da tarifa. Vamos ver quanto é que vai dar o valor dessa tarifa. Pessoal, deu R$251. certo. Diz aí primeiro. Diz aí primeiro. Deu quanto? 251? 251. O meu deu outro. Não, eu quero saber a tarifa. A A fatura, perdão, a fatura. O meu deu 179,47. Exatamente. Esse 251, quem falou tá aqui, olha. O valor aqui está no ponto, ó. Substituiu esse valor, multiplicou 251. Né? Ó, 251 multiplicado por 1 deu ele mesmo, vezes a tarifa de 0,71 centavos, resultado 251 vezes 0,71504, resultado de R$ 179,48. Esse é o valor da fatura que esse camarada ia pagar. Deu 40, depois de 47 deu, deixa eu ver aqui. 47,504. Pronto, só fui arredondar mesmo, mas o valor tá certo de vocês, certo? Beleza, ó, então é simples. Nesse caso aqui, quanto é que daria o valor? Eu não vou nem colocar aqui na tela, não. Faça só a diferença aqui. 44.785 menos 44.536 vai dar 249. Multiplicado por 0,71504, R$ 178,04. Então é simples, olha. Esse valor subtrair com esse, geralmente esse valor é fixo. Quanto foi que desse valor? Tanto. Multiplica pela tarifa, deu esse resultado. Esse outro aqui, dá quanto? 17.000
398 menos 17.234, estou fazendo aqui na calculadora, tá? Vezes 0,71.504. 164. Se você passam por gentileza, o meu aqui deu R$117,26. Se fosse arredondar, seria 27 centavos. Deu 117, 26, 656. Isso. Pronto. Agora, olha. Para a gente fechar essa fatura aqui, olha. Essa fatura, ela trata-se de um cliente enquadrado como baixa renda, tá? Então, eu tenho aqui, olha, a leitura atual, que foi de 20.351, menos a leitura anterior, que foi a última leitura que o leiturista tinha feito, de 20.065. Aqui vai dar o mesmo valor, que deu quanto? 286. Certo? 286. Aí vejam que eu tenho aqui, olha, 30, 70, 120 e 66. Antes de eu fazer a explicação acerca disso, eu peço para que vocês façam esse cálculo e me digam quanto foi o valor dessa fatura. Tá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem, eu vou puxar a calculadora para cá e fazer junto com vocês. O que você vai fazer? Você vai multiplicar 30 por 0,24,058 mais 70 vezes 0,41,243 mais 120 vezes 0,61,864 mais 66 vezes 0,68738. Você vai fazer o somatório, né? O produto de todos eles e vai somar no final das contas. Eu vou esperar vocês fazerem para ver quanto é que vai dar o resultado. Eu vou puxar a calculadora aqui para a tela para a gente fazer e ver quanto é que vai dar o resultado, tá bom? Primeiro vai fazer só esse somatório, né? Depois que a gente vai fazer o outro, né? Você vai multiplicar, né? 30 por essa tarifa, 70 por essa tarifa, 120 por essa, 66 por essa e no final somar os resultados. Deu 155, 691,38. Pronto. Então deu R$155,69. 70. 70, né? Você arredondando. 69 centavos. Ver se eu puxo vou puxar a calculadora para a gente fazer. E eu vou explicar por quê. Vou explicar por que que os valores eles foram diferenciados aqui. Existe um porquê para isso. Deixa eu ver se é pronto. Já deu certo a calculadora aqui. Aí, nesse caso, não precisaria fazer aquele cálculo de subtrair a atual com a anterior e multiplicar com tudo. Não, porque aqui já está no ponto, né? O 286. Aí o que que acontece? Olha, eu vou somar aqui esses valores. Vou somar 30 mais 70. A calculadora está aí, né? Na tela com vocês. Tá, pessoal. Mais 120, mais 66. Quanto é que vai dar? 286. Esses 286 kWh foi desmanchado entre esses valores aqui. Aí vamos lá. Esse sistema é sistema de baixa renda, tá bom? Então, 30 vezes 0,24, 0,58, fecha parênteses, mais, abre parênteses de novo, 70, vezes 0,41243, fecha parênteses, mais, abre o parênteses de novo, 120, opa, não abriu parênteses, 120, vezes 0,61864, estou colocando todos os valores, tá bom? Mais 66 vezes 0,68
738. Fechando parênteses, como resultado, R$ 155,69 aproximadamente. Aí vamos entender como é que funciona esse critério. Deixa eu só tirar aqui a calculadora aqui da tela. Pronto. Então, como é que funciona o sistema de baixa renda? Essa baixa renda ela vai ser um desconto, que ela foi criada pelo governo federal, né? Voltado para a família de baixa renda. Então, por que esses valores de tarifa estão diferenciados? Porque estão tendo desconto. Como é que funciona o critério? Vou falar assim mais por alto, porque meu objetivo mais é falar sobre o grupo A. Mas como é que funciona? Os 30 primeiros kWh, tá? Primeiro, você consumiu os 30 primeiros, né? 30 primeiros kWh de mês de consumo, você vai ter 65% de desconto. Então é por isso que eu tenho 30 aqui, olha. Os 30 primeiros, você vai ter 65% de desconto. Mas não, consumir mais do que 30. Então, de 30 até 100 kWh por mês, você vai ter um desconto agora de 40% e não de 65%. Ou seja, somado 30 com 70, eu tenho 100. Entendido? Então, por exemplo, passei de 30 até 100, eu vou ter 40% de desconto. Então, olha, como o desconto é menor, a tarifa já aumentou. De 100, partiu de 100 até 220 kWh por mês, você vai ter só 10% de desconto, que foi, no caso, 120. Por quê? 30 com 70 faz 100. Então, passou de 100 até 220, então com 120 faz 220. Eu vou ter agora um desconto menor ainda de 10%. E passou de 220, que no caso aqui eu tenho 220, né? E passou 66 para fechar o consumo, eu não vou ter mais nenhum desconto na minha conta de luz. Então, assim, vale frisar que dá-se a entender que se você aderir ao sistema de baixa renda, é porque acredito que você não tem tantos eletrodomésticos, né, na sua casa. Mas, via de regra, não é o que acontece na risca, né? Às vezes a pessoa está no sistema de baixa renda, mas tem 3 televisores, tem home theater, tem PlayStation, tem não sei o que mais lá, e tem um bocado de carga aí a ser ligada. Então, assim, se você utiliza muito a carga, então vai chegar ao ponto que você não vai ter um certo desconto, porque você já ultrapassou os 220 kWh. Mas, se você utiliza uma energia menor, é por isso que eu gosto sempre de enfatizar que tudo faz uma diferença. É a sua geladeira que se encontra com aquela borracha já cansada, o motor da geladeira não vai parar de trabalhar, a sua conta de luz vai vir alta, né? É um televisor que passa o dia ligado, que embora a potência não seja tão grande assim, de um televisor hoje, em vista, né, daqueles antigos de tubo, mas faz diferença sim, tá? É uma iluminação incandescente, que hoje nós já melhoramos bastante, porque hoje eu tenho uma lâmpada LED, que até o preço está mais em conta. Então, todos esses fatores fazem uma diferença enorme no baixo consumo. E se você está aderido ao sistema de baixa renda e o seu consumo é menor, então melhor para você, porque você vai ter um desconto maior em cima da sua conta de luz, tá? Próxima aula eu devo fazer uma explicação maior acerca desse sistema de baixa renda. Os clientes vistos até agora são clientes que possuem tarifa monômica. Conforme eu falei para vocês, a tarifa monômica só se cobra pelo consumo, tá? Contudo, há clientes que solicitam da rede elétrica uma quantidade de energia tão significativa frente aos demais consumidores que, além de serem tarifados mediante o consumo, é tarifado mediante a potência disponibilizada, que nós chamamos de demanda. Por isso, consiste esse modelo em uma tarifa binômia, em que a concessionária cobra pelo consumo, mas também cobra pela demanda contratada. Tais clientes são denominados como pertencentes ao grupo A. Não necessariamente quer dizer que eu trabalho com alta tensão. 13,8 kV é média tensão, só que o modelo contratual é o modelo referente ao grupo A, tá bom? São classificados de acordo com seus contratos de fornecimento. Um instrumento contratual entre a concessionária e o consumidor, em que se ajustam suas classificações quanto à parte técnica e comercial, conforme a regulamentação específica do setor elétrico. O que quer dizer
que o sistema para o grupo A é diferente do grupo B. Caso ocorra qualquer problema de falta de luz, o que eu faço? Eu ligo para a Enel ela desloca o técnico vai aqui resolver. Tá? Para o grupo A, eu vou ter um diretor executivo direto em contato com a instituição. Digamos, eu sou dono de uma escola. Pronto. O meu grupo é do grupo A. Ocorreu um problema, eu quero fazer o desligamento da rede para fazer a manutenção, alguma coisa parecida. Então, na conta de luz, que já vai ser diferente da conta de luz residencial, vai ter logo na parte de cima, no escopo superior, o número do diretor lá responsável, né? O cara que é responsável pelo fornecimento da luz, que chega até a minha escola. Então, independente do horário de madrugada, preciso fazer a manutenção, alguma coisa aconteceu, eu ligo diretamente para ele, o número particular dele, né, o número de trabalho dele, e ele vai deslocar uma equipe para fazer a manutenção. Então, o sistema é diferente, se torna um pouco mais sério, digamos assim, porque o nível de atenção é maior, vai ter uma atenção especial, né? Eu vou precisar da potência disponibilizada. Então, o modelo contratual é diferente, tá? Quais são os tipos de modelos que eu posso encontrar? Modelos de conta de luz, voltado para o grupo A. Nós temos o optante pelo grupo B, nós temos o sistema convencional, nós temos o chamado oro sazonal verde e nós temos o oro sazonal azul. Tá? Eu vou explicar um pouquinho a diferença desses 4 modelos. Existe diferença? Existe. Acreditem ou não, mas às vezes nós conseguimos reduzir a conta de luz de uma determinada empresa, indústria, fábrica, simplesmente mudando o modelo de contrato. Então, só um exemplo. Digamos que o sistema oro sazonal é verde, né? O meu modelo de conta de luz é oro sazonal verde, e o técnico trocou esse modelo para o oro sazonal azul. Então, de acordo com o tipo de consumo que eu tenho, o regime de trabalho que eu tenho na minha fábrica, o modelo de contrato sendo modificado pode reduzir sim na conta de luz. Nós vamos fazer até aqui um exemplo. O primeiro, que é o optante pelo grupo B, o cliente vai ter uma potência instalada nos transformadores igual ou menor do que 112,5 kVA, kVA, pode optar pela aplicação da tarifa do grupo B, tá? Correspondente à respectiva classe. Já o convencional, o cliente vai contratar apenas um valor de demanda e um valor de consumo, desconsiderando o chamado horário de ponta e horário de fora ponta. O oro sazonal verde, o cliente vai contratar apenas um valor de demanda para as 24 horas, mas com valor de consumo diferenciado. Então, vai depender do horário em que vai ter um valor diferenciado de consumo, tanto do horário de ponta e fora ponta. E, por fim, o oro sazonal azul, que o cliente contrata valor diferenciado tanto de demanda para consumo. Então, tanto faz ser demanda, tanto faz ser consumo, eu vou ter valor diferenciado para o horário de ponta e para o horário de fora ponta. No entanto, no horário mais crítico, que a gente chama de horário de ponta, as tarifas são mais valorizadas para incentivar a utilização de geração própria. O que quer dizer? Que, dependendo do horário, a minha conta de luz, a minha tarifa vai sofrer um acréscimo, tá? É feito de maneira proposital, a concessionária faz isso, aumenta o valor, a depender do horário, para incentivar as indústrias a utilizar um tipo de geração própria. Por exemplo, quem trabalha em fábrica e indústrias deve ter visto que, dependendo do tamanho da fábrica, logicamente, eu vou ter um gerador próprio. E num determinado horário, o gerador está funcionando e a concessionária está desligada. Oi? Só complementando o que o professor está falando, geralmente esse consumo da tarifa aumenta, eu acho que é por volta das 6 às 8 da noite, eu não me recordo. Aí, que é a hora que é trocada a energia de fora, lá do trabalho, aí entra os geradores, que é exatamente para diminuir o consumo. Na verdade, é 17h30 às por aí. 17h30 às 20h30. Aí vem aquela história. Mas por que eles aumentam de maneira proposital? Justamente para desestimular a fábrica a consumir da concessionária. Aí vem aquela pergunta, mas por quê? Ora, imagina,
entre 5h30 e 6 horas da noite. É um horário que geralmente o cidadão chega em casa, ou pelo menos uma boa parte, né? E quando ele chega, o que ele vai fazer? Bom, já está anoitecendo, ele vai ligar a lâmpada, vai ligar o televisor, vai ligar o ar-condicionado, vai fazer um sanduíche, vai usar a sanduicheira, vai usar o micro-ondas, liga o som, vai brincar de videogame, sei lá o que for. Quando chega geralmente nesse horário, o consumo vai aumentar bastante. Então vai haver um acréscimo bem significativo em relação ao consumo. Se você imaginar a quantidade de famílias que irão aumentar esse consumo nesse horário, juntamente com a fábrica que já tem um maquinário pesado, então o que pode haver? Um velho colapso no sistema. Então, para evitar que isso aconteça, é muito mais conveniente para a concessionária alugar um gerador e colocar o gerador para funcionar nesse intervalo de tempo, evitando justamente evitar que ele pague um valor bem alto na conta de luz, né? Então, para ele é muito mais vantajoso alugar aquele gerador e colocar aquele gerador em funcionamento, pelo menos nesse horário. Quando for 20h30, geralmente muitas pessoas, né, a maioria das pessoas vão dormir, outras vão sair, então a densidade da carga diminui. Então, nesse horário, eles podem retornar tranquilamente. Quer dizer que de 17h30 às 20h30 a fábrica não pode trabalhar com a luz? Pode. É aquela velha história. Quem sabe é o bolso deles, né? Se eles vão estar dispostos a pagar um valor bem maior, porque esse valor tem um aumento na conta de luz, tá? Vou fazer a explicação. Primeiramente, horário de ponta e fora ponta. Já fiz a explicação inicial, mas vou só complementar. Devido à saturação do sistema elétrico nacional e à necessidade de novos investimentos, foram criadas tarifas diferenciadas de consumo e tarifa diferenciada de demanda, de acordo com os horários de maior consumo. Sempre, pessoal, o horário de maior consumo é quando está anoitecendo, tá? Sendo o horário mais crítico, nós chamamos de horário ponta ou horário de ponta, que corresponde ao horário em que os consumidores de baixa tensão estão voltando para suas residências e que geralmente vão ligar seus equipamentos elétricos. Questões lógicas, né? Para que esta classe de consumidor, então é mais fácil eu pedir às indústrias e às fábricas para colocar um gerador para funcionar, do que eu pedir para cada morador, cada residência do sistema de grupo A, não, olha, não liga todas as lâmpadas, então não liga o televisor mais ou menos nesse horário. Então, é muito mais fácil eu colocar aqueles grandes consumidores que trabalham nesse sistema mais pesado para fazer essa redução, do que eu pedir para uma família fazer esse trabalho, tá bom? Para que esta classe de consumidor não seja afetada, a tarifa foi diferenciada, tendo um valor mais alto, um pouquinho mais alto, viu, pessoal? Faz diferença sim, neste horário para a classe industrial e assim incentivando os clientes industriais a desligarem parte de suas cargas nesse período. O restante do dia é classificado como horário de fora ponta. Então, de 17h30 às 20h30, com duração de 3 horas, nós temos o chamado horário de ponta. Passou desse horário, o camarada pode utilizar tranquilamente, sem nenhum problema, que vai estar tudo bem, sem nenhum problema, tá bom? Vamos entender como é feito esse esquema de sistema de tarifação. Primeiro, para o convencional. Bom, convencional diz o seguinte: a tarifa vai ser uma só de consumo de energia, então não vai mudar, independente do horário. Se for horário de ponta ou horário de fora ponta, a tarifa vai ser a mesma. A tarifa de demanda também vai ser a mesma. Observação: atendimento somente para ligação de 13.8. Então, você vai receber uma atenção de alimentação de 13.8 kV. Com a demanda contratada mínima de 30 kW e máxima de 299 kW. O que quer dizer que este modelo não faz nenhuma distinção entre horário de ponta e fora ponta. Aí você pensa assim: então pronto. Então tá beleza, eu vou encarar o convencional mesmo. É mais futuro para mim. Só que existem as observações. Quais são os valores desse consumo? Da tarifa? Tarifa de demanda para o sistema convencional, quanto é que é? Porque é diferenciado, certo? Então, são dados que a gente tem que observar. Quando
quando a gente vai fazer um trabalho de consultoria voltado para a indústria, a gente vai fazer os prós e os contras, vai ver os pontos positivos, os pontos negativos, e ver se compensa colocar o sistema convencional ou não, se compensa colocar o optante pelo grupo B ou não, se o oro sazonal que eu vou utilizar, se é azul, se é verde. Então, existem as observações, tá? Por exemplo, se o meu sistema de alimentação for de 69 kV, eu já não posso utilizar o sistema convencional. Por quê? O atendimento é somente para ligações em 13.8 kV, 3.800 volts, certo? Já o sistema oro-sazonal, tá? Nesse modelo tarifário, os dias úteis são separados em dois segmentos, horário de ponta e horário de fora ponta, e também o ano é dividido entre dois períodos, o chamado período úmido, de chuvas, e o período seco. No nosso caso, no estado do Ceará, que eu saiba, ainda não são cobrados período úmido e seco, o valor é o mesmo. O valor da tarifa, independente dos meses do ano, vai ser a mesma coisa. Alguns locais têm o chamado período úmido, que é um período de 5 meses consecutivos, que no caso vai de dezembro a abril, que geralmente é o período que chove, né? E no período que chove, geralmente tem uma queda no valor da tarifa. Reduz um pouco a tarifa, tendo em vista que, como está chovendo bastante, as barragens das usinas hidrelétricas estão cheias, então eu não vou precisar colocar uma termoelétrica para funcionar ou outro tipo de geração, que requer combustível. Já o período seco vai de maio a novembro. Geralmente, esse período, maio, é o período que para de chover, né? Então, eu tenho um período sem chuvas até o fim do ano, basicamente. Então, novembro para dezembro é o período que começa a chover, aí retorna de novo para o período úmido, tá bom? Hora sazonal verde. Como é que funciona esse estilo de modelo contratual? A tarifa vai ser uma só, de potência, tanto faz horário de ponta como fora ponta, vai ser uma tarifa única de demanda. Vai ter uma tarifa de consumo por horário de fora ponta, de ponta, né, que é consumo é dado kWh. Uma tarifa de consumo por horário de fora ponta úmido. Uma tarifa de consumo por horário de ponta seco. Uma tarifa de consumo por horário de fora ponta seco. O atendimento também é somente em ligações de 13.8 para esse modelo, certo? Então, assim, para esse modelo, vai ser uma tarifa única de demanda. Tanto faz ser ponta ou fora ponta. Já no consumo, vai ter valor diferenciado para o horário de ponta e horário de fora ponta. Já no horário sazonal azul, eu vou ter uma tarifa de demanda no horário de ponta, eu vou ter uma tarifa de demanda, estou falando de valores, certo? Uma tarifa de demanda para o horário de fora ponta, tarifa de consumo horário de ponta, tarifa de consumo do horário de fora ponta. Então, assim, vai ter valor diferenciado, tanto para demanda quanto para consumo. Obrigatória para ligações em tensão de 69 kV. Por exemplo, centro de eventos, o modelo contratual deles é 69 kV. Por obrigação, tem que ser 69 kV. Fábrica Fortaleza ou esses locais que recebem 69 kV. Por obrigação, o modelo contratual é o hora sazonal azul. Opcional para ligações entre 13.8. Então, digamos que a minha fábrica trabalha com... Eu recebo da Enel 3,8 kV. Eu posso optar pelo sistema hora sazonal azul? Posso. Entendeu? Então, ele é opcional para 13.8, mas para 69 kV é obrigatório. Demanda contratada mínima de 30 kW em pelo menos um dos seguintes horários, chamado ponto e fora ponta. Certo? Então, o hora sazonal azul vai ter valor diferenciado tanto de demanda quanto para consumo, sendo horário de ponta, horário de fora ponta. Horário de ponta de 17h30 às 20h30, horário de fora ponta, compreendendo esses horários que são fora, esse horário de 17h30 às 20h30. Já o hora sazonal verde, conforme acabei de falar, vai ser uma tarifa única de demanda. Independente de ser horário de ponta ou fora ponta, vai ser o mesmo valor. Já o consumo vai ser diferenciado. O sistema convencional, conforme nós falamos, vai ser o mesmo valor de horário de consumo, né? Mesmo valor de tarifa de consumo, mesmo valor de tarifa de demanda, né?
Aí, de cara, você deve estar pensando assim, então acho que é melhor o convencional. O convencional deve ser melhor. Mas, às vezes, nem é, porque o valor de tarifa, ele é bem maior, voltado para o sistema convencional, certo? Por fim, pessoal, eu tenho a tarifa de ultrapassagem. Se você contratou um valor X de demanda, contratei 100 kW. Pronto, é a potência que eu contratei com a Enel. Eu posso ultrapassar esse valor? Bom, pode. Só que o que diz a especificação da Enel? A tarifa de ultrapassagem será aplicada sobre a parcela da demanda medida que superar a respectiva demanda contratada. Se eu contratei um valor X, é porque o valor é esse, mas pode acontecer de passar, tá? Cujo preço pode corresponder até 3 vezes o valor da tarifa normal. Então, você tem que pensar muito bem antes de contratar um valor de demanda, tá? Que é um valor de potência, que você contrata junto com a concessionária. Bom, a fatura para o grupo A, ela vai ser dada entre duas partes. Não, a fatura vai ser dada pela fatura do consumo, né? E a fatura da demanda. A fatura da demanda mais a fatura do consumo vai ser o valor total da fatura que você vai pagar. Agora, como é que vai ser feita essa divisão? Bom, a fatura vai ser dada para o horário de ponta e vai ser dado pelo horário de fora ponta. Mas isso caso o modelo tarifário faça distinção entre o valor de horário de ponta e fora ponta. Por exemplo, no caso do convencional, a demanda é a mesma, então não vai ter diferença, certo? Fatura de demanda para horário de fora ponta e fatura de demanda horário de ponta, tá? Caso a modalidade não faça distinção entre horário de ponta e fora ponta, é suficiente fazer a aplicação das fórmulas a seguir uma única vez. Então, caso haja essa diferença, como é que vai ser feito? Bom, o cálculo da fatura de demanda para o horário de ponta vai ser feito da seguinte forma. Eu vou ter aqui a potência contratada ou demanda contratada, multiplicado pela tarifa dessa demanda que foi contratada, mais a tarifa de ultrapassagem, vezes a diferença entre o valor medido e o valor contratado. Mas isso, pessoal, essa tarifa de ultrapassagem, ela só vai ser dada caso ocorra do valor que você contratou ser um valor X e o valor que você utilizou ultrapassou o valor que você contratou. Aí vai ser incluído aqui. Caso contrário, não. Tá bom? Da mesma forma, a fatura de demanda para o horário de fora ponta. Então, vai ser do mesmo jeito. Demanda contratada, vezes a tarifa da demanda, mais a tarifa de ultrapassagem, vezes a diferença entre o valor medido e o valor contratado. Para o cálculo da fatura do consumo ativo, eu vou ter o consumo do horário de ponta, vezes a tarifa de consumo do horário de fora ponta, mais o consumo fora ponta, vezes a tarifa de consumo do horário de fora ponta. Então, o consumo vezes a tarifa, mais o consumo vezes a tarifa, sendo horário de ponta e horário de fora ponta. Selecionando o melhor enquadramento tarifário. Nós vamos fazer um exemplo aqui, utilizando apenas dois modelos, tá? Não precisa utilizar mais do que isso, não. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia como isso realmente faz a diferença. Desse modo, fica evidente que o melhor enquadramento tarifário pode ser determinado a partir do cálculo do valor da fatura em cada uma das modalidades. Para fim de exemplo, nós vamos avaliar a fatura de um cliente, tá bom? Cliente X. Tal fatura está enquadrada na tarifação hora sazonal azul. Então, digamos, esse cliente, ele tem um modelo tarifário hora sazonal azul. E vamos verificar se existe vantagem em migrar para a tarifação verde, que é só um exemplo, tá bom? Inicialmente, devemos determinar os valores contratuais mais adequados às duas modalidades de tarifação, ou azul ou verde. Exemplo. Aqui, a conta de luz, né? Determinado cliente. Bom, nessa conta de luz, só um instante aqui. Pronto, Júnior, vai ser, depois da nossa aula de segunda-feira, vai ser a última avaliação, sim. Certo? E quarta-feira eu devo mandar para vocês o segundo questionário. O segundo questionário vai ser quarta agora e a última avaliação vai ser segunda. Pronto, voltando para cá.
eu tenho as grandezas medidas, aqui eu tenho o consumo dado em kWh e eu tenho a demanda dada em kW. A conta de luz do sistema do grupo A é expressa exatamente dessa maneira. Então, eu tenho aqui, olha, horário fora ponta, barra único. Horário de ponta, reservado. Horário fora ponta, barra único. Horário de ponta. Essa parte aqui compreende o consumo e essa parte compreende a demanda. Sendo leitura anterior, leitura atual, total medido, quanto foi que você contratou e qual foi a demanda de ultrapassagem, tá? Vamos fazer de maneira compassada, vocês só vão calcular aqui comigo, só para a gente conferir os valores, tá bom? Primeiramente, nós vamos levar em consideração o horário sazonal azul para o horário de fora ponta. Sendo assim, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer o cálculo primeiramente da demanda, eu vou tirar só esse valor aqui, olha. Vou pegar só esse pedacinho aqui dessa conta de luz, tá? Então, joguei para cá esse pedacinho da conta de luz. Aí eu tenho aqui os valores estabelecidos, tá bom? Coloquei aqui uns valores para a época, quanto é que seria, tá bom? Hoje teve uma pequena modificação, mas para que vocês tenham mais ou menos uma dimensão de como é feito esse cálculo. Eu tenho aqui, olha, quanto é cobrado por horário de ponta, tarifa de demanda, isso aqui, tá bom? Qual a tarifa de demanda por horário de ponta? R$ 38,24. Caso ocorra a ultrapassagem, quanto é que vai ser? R$ 76,47. Então, veja que o valorzinho é bem salgado, né? No caso do horário de fora ponta, R$ 13,53, R$ 13,53. E a tarifa de ultrapassagem, R$ 27,06. Então, vamos lá. Horário de fora ponta, demanda, tá bom? Quanto foi o valor contratado? Alguém pode me dizer quanto foi o valor contratado do horário de fora ponta? Ixi, mas acabei me perdendo agora. Olha aqui. Hora sazonal azul, beleza. Horário fora ponta, contratado. Quanto foi o medido e quanto foi a diferença. Essa diferença é caso ocorra o valor passando da porcentagem para se cobrar a tarifa de ultrapassagem. Aí eu vou aqui, olha, valor contratado. Quanto for o valor contratado? Tem aqui, olha, na conta. 90. Quanto for o valor medido? Cadê? Quanto for o valor Medido medido? 102. Pronto. Aqui, pronto. Passei para cá. Total medido 102, contratado 90. Eu já sei que passou de 90, né? Porque eu contratei 90, acabei utilizando 102. Então, a base é 90, que foi o valor contratado, e o medido foi 102. Bom, eu quero saber se esse valor de 102, ele ultrapassa os 10%, dado pela questão. Certo? Então, só coloquei aqui como exemplo para a gente ter mais ou menos uma base. Então, eu tenho aqui a diferença de 12. Né? Eu peguei o valor medido, 102, subtraí por 90, que foi o valor contratado, então teve uma diferença de 12 kW a mais. Para você fazer o cálculo, você vai pegar a diferença, que no caso aqui foram de 12 kW, e vai dividir pela base, que foi de 90. Sendo assim, você vai dividir 12 por 90. Eu peço que vocês façam esse cálculo e me digam quanto foi que deu esse valor da diferença dividido pela base. Ou seja, 12 dividido por 90. Zero vírgula 1333 é um dízima periódica. Dízima, né? Deu uma dízima periódica aí. Bom, beleza. Então, 0,133, beleza. Esse valor aqui, como eu quero saber se vai passar da porcentagem, você vai ter que multiplicar por 100. Então, quando eu quero colocar a porcentagem, multiplico por 100. Sendo assim, 3,3%. Então, 3,3% está sendo maior do que os 10% estabelecido. Dessa forma, o cliente vai acabar pagando a tarifa de ultrapassagem. Entendido? Então, eu paguei por quê? Porque o valor passou dos 10% estabelecidos pela norma. Então, assim, é por isso que a gente tem que tomar um cuidado realmente interessante com relação
a fazer com que esse valor ele não ultrapasse o valor estabelecido pela norma. Então, passou de 10% ou passou de 5% se fosse para outra aplicação. Então, o camarada vai pagar uma multa, certo? Diante disso, eu vou me atentar para aquela fórmula que eu mostrei inicialmente para vocês. Ou seja, a fatura da demanda para o horário de fora ponta vai ser a potência contratada ou demanda contratada vezes a tarifa, mais a tarifa de ultrapassagem, vezes a diferença entre a potência medida menos a contratada. Aí vamos lá, eu pergunto para vocês, quanto foi a demanda contratada? Deixa eu ver. Demanda 90, contratada. aqui, ó. 90? Aqui, olha, não foi contratado? Foi 90. Hum. Demanda contratada foi de 90. Aí, quanto é a tarifa de demanda para o horário de fora ponta? Aí eu venho para cá. Quanto é a tarifa de demanda para o horário de fora ponta? R$ 13,53. Estão vendo aqui? R$ 13,53. Então, é 90, que foi o valor contratado, vezes a tarifa, que é de 13,53. Aí, vamos lá. Tarifa de ultrapassagem. Ultrapassou alguma coisa? Ultrapassou os 10%. Pronto. Quanto é a tarifa de ultrapassagem? Aqui, olha. Horário de fora ponto. Quanto é a tarifa de ultrapassagem? R$ 27,06. Vezes a diferença da potência medida e da potência contratada, que é de 102 menos 90. Certo? Que vai dar quanto? 12. Então, eu tenho valor contratado 90, a tarifa de demanda 13,53, porque é o horário de fora ponto que a gente está fazendo, mais a tarifa de ultrapassagem, R$ 27,06, vezes a diferença dos dois valores aqui, olha, 102, que foi o valor medido, e o valor contratado. 90 vezes 3,53, mais 27,06 vezes 12. Bom, fazendo esse cálculo, quanto é que eu vou pagar? Quanto é que vai ser minha fatura dessa demanda só para o horário de fora ponta? Faça um cálculo, por gentileza, e me diga quanto é que eu vou pagar no final das contas. F é o quê, professor? Oi? A letra F significa o quê? FP, você está dizendo? Ah, aqui, fatura de demanda. Obrigado. Lembrando que esse cálculo que eu estou fazendo é só a fatura de demanda para o horário de fora ponta. Nós vimos deu 1.542,42. Exatamente. Tá certo? R$ 1.542,42. Veja que esse valor é só o valor correspondente à fatura de demanda para o horário de fora ponta. Então, eu tenho aqui, olha, R$ 1.542,42. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora o cálculo da fatura de demanda para o horário de ponta. Por quê? Porque o horário sazonal azul, ele faz distinção entre o horário de fora ponta e o horário de ponta. São valores diferenciados. Próximo passo é fazer o cálculo do horário sazonal azul, valendo para o horário de ponta. Aí eu venho para cá, olha. Esse aqui que nós fizemos foi o horário de fora ponta único. Aí eu venho para o horário de ponta. O horário de ponta total medido foi quanto? Foi 20. Quanto foi o contratado? 40. Certo? Então, o contratado foi 40, o medido foi 20. Então, tá beleza, olha, não teve nenhuma diferença. Essa diferença ela só vai se dar quando o valor que foi medido foi maior do que o que você contratou. Então, nesse caso, eu não vou pagar tarifa de ultrapassagem. Certo? Nesse intervalo de 17h30 às 20h30. Sendo assim, quanto foi a potência contratada? 40. Quanto é a tarifa de demanda para o horário de ponta? Aí eu venho para cá, olha. Tarifa de demanda para o horário de ponta, R$ 38,24. Mais a tarifa de ultrapassagem, que foi quanto, pessoal? Tarifa de ultrapassagem? Não precisaria, olha, não precisaria, não, a tarifa. Ó, não precisaria nem eu colocar. Eu só vou colocar para a gente ver como é que faz o sistema, mas não precisaria nem eu fazer mais isso. Por quê? Porque, olha, tarifa de ultrapassagem, aí eu venho aqui, ó, ultrapassagem horário de ponta, R$ 76,47.
Só que não teve nenhum valor a ser utilizado aqui. Aqui foi zero. A diferença desses dois foi zero, porque o valor desse que foi medido não ultrapassou o valor contratado. Sendo assim, olha, 40, beleza, que foi contratado. Tarifa de demanda, R$ 38,24, mais, quanto é a tarifa de ultrapassagem? R$ 76,47. Só que não teve nenhuma diferença. Então, não precisaria nem eu colocar isso aqui. 1.529,60. Mas eu coloquei aqui só para a gente ver como é que é feito esse procedimento. Sendo assim, o valor da fatura que eu vou pagar para o horário de ponta vai ser de R$ 1.529,60. Então, veja aí, olha. Só jogando no papel aqui, R$ 1.542,42 mais R$ 1.529,60. Essa é a fatura de demanda. O próximo passo é fazer a soma dos dois, que somados dá R$ 3.072,02. Aí você diz assim, então pronto, então esse é o valor que eu vou pagar. Não, esse é o valor que você vai pagar só da demanda. Você ainda não fez o cálculo do consumo, que é o que ainda falta fazer. O cálculo do consumo, olha, eu já puxei aqui o lado do consumo da conta de luz. Eu tenho a leitura anterior, a atual, total medido, contratado, da demanda de ultrapassagem. Horário de fora ponta e horário de ponta. A fatura de consumo para o horário de fora ponta, aí eu vejo aqui, ó, horário de fora ponta, quanto foi a tarifa, a fatura de consumo. Total medido foi quanto? Está aqui na conta. 26.344. Aí você vai multiplicar esse valor pelo... Se você olhar aqui, olha, eu coloquei período úmido e seco, vai ser a mesma coisa. Tanto horário de ponta como horário de fora ponta, é a mesma coisa. Então, multiplicando, meus amigos, esse valor de 26.344 por 0,42376 e a fatura de consumo por horário de ponta, que dá 3.792 vezes horário de ponta 0,61967. Fazendo o cálculo desses dois valores, quanto é que eu vou obter? Bom, eu vou obter 11.163,53. Pessoal, isso aqui é só a fatura de consumo do horário de fora ponta. Com 2.349,78 centavos da fatura de consumo horário de ponta. Veja quanto é o valor dessa conta de luz. Aquele cálculo que nós acabamos de fazer foi só da demanda. O que nós estamos fazendo aqui é a fatura de consumo. Realizando a soma de todos eles, eu vou ter agora 13.513. Professor, esse valor é da onde? É justamente da soma de 11.163,53 centavos com esse de 2.349,78 centavos. Somei os dois, eu tenho o valor aqui da fatura de consumo, mais os 3.072, que é o valor do total da demanda. Que, realizada a soma, eu vou ter como valor total 16.585,33 centavos. Então, veja quanto é que eu vou pagar. Caso eu estou utilizando, estou levando em consideração que eu estou utilizando o modelo contratual do hora sazonal azul. Então, esse é o valor que eu estou utilizando, certo? Caso eu decida, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o cálculo levando em consideração o hora sazonal verde. Então, você tem essa opção, mesmo porque, por exemplo, o técnico, quando ele vai realizar esse trabalho, ele vai ter em mãos os valores de consumo, tarifa de consumo, tarifa de demanda, seja horário de ponta, seja horário de fora ponta, ele tem todos esses valores em mãos. E quando ele tem esses valores, ele vai verificar qual é o melhor modelo contratual que se adequa a essa situação. Lembrando a vocês que esse não é o trabalho da Enel. A Enel, o trabalho da Enel é fornecer, certo? Agora, você, como sendo o dono da fábrica, da indústria, você com certeza deve ter o técnico, e o técnico responsável, o engenheiro responsável, ele vai verificar qual é o melhor modelo que se adequa a isso. Eu já fiz vários trabalhos, pessoal, de consultoria,
e tinha casos em que a pessoa ficava pagando desnecessariamente valores que ultrapassavam, sei lá, 4, 5 mil reais de bandeja, que entregava todo mês para a concessionária. A concessionária não tem culpa disso. Isso é dever do dono da indústria, da fábrica, contratar um responsável para verificar qual é o melhor modelo para isso. Então, digamos, eu vou trocar aqui para o sazonal verde, eu acho que tem mais futuro trocar para o verde. Será que é mais interessante eu colocar o convencional? Então, isso vai partir do dono da indústria fazer esse procedimento, de verificar qual é o melhor modelo para isso. Isso eu estou falando só de modelo contratual. Às vezes, trabalhos que eu fiz de consultoria, em que nós conseguimos reduzir a conta de luz, quando a gente trocava motor, quando a gente trocava lâmpada, quando a gente fazia alguns procedimentos de funcionamento. Digamos que aquela fábrica está utilizando seu maquinário 24 horas por dia. Aí eu mostro para ele, através da caneta, que se eu colocar um gerador para funcionar nesse intervalo de 17h30 a 18h30, alugando o gerador compensa muito mais do que se eu colocasse através da disponibilização da Enel. Então, são dados que a gente tem que observar. Se é mais vantajoso a gente fazer de um jeito ou a gente fazer de outro. Tá bom? Até o presente momento, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo, professor. Olha, o procedimento que nós vamos fazer agora vai ser levado em consideração a hora sazonal verde. Tá? Vou fazer só esses dois modelos. Não precisa fazer mais do que isso, não. Que é só para a gente ter mais ou menos uma base de como é que funciona. Vamos lá. O próximo procedimento é fazer o cálculo levando em consideração a hora sazonal verde. Essa parte aqui não precisa mais, né, repetido, porque o esquema vai ser o mesmo. O contratado foi 90, o total medido foi 102, teve essa diferença. Então, não muda, é o mesmo critério, tá bom? A única diferença que a gente vai fazer agora é pegar esse valor que foi contratado, mesma coisa. Olha, a única coisa que eu estou realizando a modificação aqui é com relação ao valor da tarifa. Certo? Eu tenho aqui a tarifa de demanda de R$ 27,06 e eu tenho aqui, de fora a ponta, R$ 13,53. Tá? Beleza. Então, fazendo o cálculo, eu vou ter aqui 90, não é isso? Olha, vai permanecer do mesmo jeito. 90. Esse 90 aqui vai ser multiplicado por 13,53, que é a tarifa de demanda do horário de fora a ponta. A tarifa de ultrapassagem. Aí vamos lá. A tarifa de ultrapassagem. Quanto é que vai ser a tarifa de ultrapassagem? Vamos entender aqui. 90, valor contratado. Beleza. Tarifa de demanda fora a ponta, 13,53. Mais a tarifa de ultrapassagem, R$ 27,06. Vezes 12. Fazendo esse cálculo, eu tenho R$ 1.542,42. Tranquilo, até então, certo? Vou fazer o cálculo levando em consideração o horário de ponta. Mesmo critério, contratado 40, medido foi 20, então não teve nenhuma diferença com relação a isso. Fazendo o cálculo, eu tenho aqui 40 vezes a tarifa de demanda de 13,53. Cadê? 13,53. Isso, 13,53. Mais a tarifa de ultrapassagem, R$ 27,06. Vezes 0. Não precisaria nem eu colocar aqui, mas eu coloquei só para a gente ter mais ou menos uma ideia. Fazendo o cálculo, R$ 541,20. Aí você diz que, então, eu acho que eu estou adotando o procedimento correto em utilizar o verde. Vamos para o cálculo do consumo. Isso aqui é o total referente ao cálculo da demanda. Indo para o cálculo da fatura do consumo, tanto horário de fora a ponta e horário de ponta, eu vou verificar o mesmo critério. Né? Acho que aqui ainda está na parte da demanda. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que eu puxei foi demanda. Pô, ainda está na demanda aqui. Levando em consideração, depois eu vou ter que trocar aqui, tá? No módulo que eu vou mandar para vocês, eu vou tirar esse valor e vou colocar o outro. Que é o valor da fatura do consumo. Essa parte aqui é da demanda. Tirando essa parte, tá bom? A fatura do consumo do horário de fora a ponta é 26.344.
E o valor aqui é 42 centavos. Deixa eu ver se eu troco logo aqui, eu acho melhor, porque senão acabar confundindo aqui. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Só botar aqui. Só um instante. Pronto, consumo. Fizemos o verde, fizemos fatura de demanda. Pronto, fatura de consumo aqui. Vou tirar essa parte aqui e vou colocar outra parte. Pronto. Só um instante aqui. Vou deixar aqui no ponto. Que ainda está na... Certo? Deixar aqui no ponto. Vou tirar aqui também. Então, pronto, vai ficar mais fácil. Horário de fora ponta, eu tenho 26.344, horário de fora ponta, ou caso seja um valor único, né? Se não tiver diferença entre horário de ponta e fora ponta, multiplicado por 42 centavos aproximadamente, e o horário de ponta, que é de 3.792, multiplicado por 1,54. Horário de ponta, certo? Horário de fora ponta e horário de ponta. Fazendo esse cálculo, eu tenho como resultado 11.163,53 centavos. Isso é a fatura de consumo do horário de fora ponta e o horário de ponta 5.866. Somado esses dois valores, eu vou ter 17.039 centavos mais 2.083,62 centavos, que foi o valor da fatura de demanda. Realizando essas duas parcelas aqui, eu vou ter 19.114 centavos. Então, o camarada talvez achou que se ele fosse utilizar o óleo sazonal verde, provavelmente ele iria ter uma economia maior. Porque, olha, presta atenção. O óleo sazonal azul tem valor diferenciado de demanda e de consumo, tanto horário de ponta e fora ponta. Já o sistema do óleo sazonal verde, a demanda vai ser única. O que vai mudar vai ser o valor de consumo do horário de ponta e horário de fora ponta. Aí você diz assim, então eu acho que compensa mais eu utilizar o verde. Mas veja que nessa situação, mediante o valor que é cobrado pela concessionária, tanto com relação a consumo e demanda, então talvez seja mais vantajoso o quê? Eu utilizar o óleo sazonal azul. É por isso que sempre é analisado qual é o modelo que melhor se enquadra nessa situação. Se você fizer um comparativo entre o óleo sazonal azul, que deu 16.585,33 centavos, para o óleo sazonal verde, 19.114, você vai ter uma economia, isso mensal, tá bom? De 2.528,68 centavos. Para a gente finalizar, eu só peço que vocês peguem esse valor e multiplique por 12, tá? Multiplique por 12 só para a gente ver quanto é que vai dar. Certo? Esse valor de 2.528,68 centavos multiplicado por 12, veja quanto é que a indústria, a fábrica vai economizar por ano. Veja por ano quanto é que vai ser essa economia. Veja quanto é que vai dar, multiplicado esse valor aqui por 12. Vai dar 30.344,16. Valorzinho até legal, né? No bolso da gente. Então, imagina essa economia por ano. Faz toda a diferença, pessoal. Isso só coloquei um exemplo qualquer, né? Mas eu vou citar um exemplo. Eu já fiz trabalho de consultoria em um hotel aqui de Fortaleza
em que a conta de luz estava dando mais de 120 mil reais. 125 mil e pouco. Por mês, viu? Só da conta de luz. Mês? Por mês. Eita. Por mês, 125 mil reais. Contratar 2 funcionários novos aí. Certo? O que foi que nós fizemos? Nós reduzimos a conta de luz para 78 mil reais, mais ou menos, por mês. Aí, na época, essa empresa que eu trabalhava, qual era o trabalho da empresa? Era assim, você vai fazer o trabalho de consultoria, vai tentar reduzir a conta de luz. A gente pegava a última conta de luz que tinha, um valor grande, né? E fazia uma diferença, subtraía pela última conta, depois que a gente fazia o trabalho de consultoria, né? Ou seja, troca de motores, troca de lâmpada, fizemos todo esse trabalho. A diferença entre esse valor e o último valor reduzido fica para a empresa durante 6 meses. A empresa que eu trabalhava era assim. Aí tu faz a conta. Vamos botar aqui 125 menos, vou botar 78. Eu coloquei aqui já. 47 mil. 47 mil vezes 12. Né? Não, vezes 12 não é mil. vezes 12 não, vezes 6. 6? É, porque fica durante 6 meses. 282 mil, então. Olha, vezes 6. 282 mil reais foi a taxa do nosso trabalho. Então, assim, isso não, lembrando que esse valor não ficou comigo, tá? Eu funcionário da empresa. Quem dera, né? Então que diabo eu estava aqui ensinando aqui, né? Eu estaria com a vida boa. Eu era funcionário. Era o trabalho que a empresa que eu trabalhava fazia, tá? Então, assim, o que acontece? É vantajoso? É. Às vezes o modelo contratual faz com que a conta de luz seja reduzida. Outro fator seria motor antigo, contribui para isso. A questão do fator de potência, contribui para isso. Fator de potência baixo, pagando multa. Então, tudo isso faz uma diferença muito grande. Pessoal, perdoe o som aí, tá bom? Que um cidadão que dia de segunda-feira ele vem com som alto aqui. Mas ainda bem que nós já estamos na etapa final, tá? Melhor ainda para a gente, certo? Então, pessoal, finalizamos aqui o nosso módulo de número 13. Esse módulo tem como a segunda parte de eficiência energética e o meu intuito de hoje foi explicar para vocês essa parte de modelos contratuais, sistemas de tarifação que existe, tá? E a redução que uma fábrica ou indústria pode ter a partir do momento que a gente resolve utilizar o modelo contratual correto, tá bom?